Amém. Glória a Deus. Ge- Começando mais uma aula especial nessa terça-feira. Já estava com saudade desse momento de estarmos aqui. No Instagram, parece que a gente está distante, a gente não vê ninguém, né? Aqui traz uma aproximação, a gente está vendo os rostinhos aí, né? De vocês, é muito bom. Parece que a gente está mais perto, né? A vontade era fazer presencial, né? Mas Deus ainda vai proporcionar para nós esse tempo, a gente estar mais perto, mais junto, se Deus quiser, com a graça de Deus. Oi, Bianca, Sandra, que chegou agora também, a Claudinha, Renata, Deus abençoe vocês. Amém. Vamos lá. Muita Opa. saudade de todos. Amém. Bem-vindos, né, os novos aí. Gente, ó, quero compartilhar uma palavra com vocês nessa noite. E eu estava orando ontem, como é que Deus faz, né? E ontem eu orei várias vezes, falando assim: Deus, me direciona para uma palavra profética para terça-feira. Para quem está fazendo a oração, né? Sei que não é, a gente já está liberando uma palavra nas lives, mas queria algo especial é, específico e especial para honrar essas pessoas que estão conosco na live. E aí Deus me respondeu. Deus acordou a pastora Natália 2 horas da manhã 1h26. e deu a palavra para ela. Olha que beleza. Tá vendo como que Deus faz para quem é casado? Às vezes você pede, Deus responde através da sua esposa. Eu falei, Deus fala comigo. Aí quem que acordou da madrugada foi ela. E aí Essa Deus, noite eu vou. e aí Deus deu um capítulo para ela, aí acordou de manhã e falou: Olha, eu estava orando de madrugada e Deus falou comigo no capítulo 6 de Josué. Aí eu falei assim: Ó, então vamos ler, né? Aí a gente comecei a ler junto com ela, e aí nós vamos lendo, gente. Aqui em casa é assim: ó, as nossas discussões são todas com base bíblicas, São né? teológicas. São teológicas, doutrinárias, né? E não religiosas. E a gente começa a falar da Bíblia, o Espírito Santo começa a nos inspirar. O Espírito Santo ele começa a nos revelar, porque a palavra de Deus ela é logos e rema. Eu já ensinei isso muitas vezes. O logos é a palavra escrita, é essa palavra que você lê, né? Essa palavra natural. O rema é a palavra revelada, é o Espírito que está por trás da letra. É aquilo que Deus quer revelar por trás daquela passagem. Por isso que muitas vezes depende do seu estado emocional e espiritual. Porque você lê uma passagem hoje da Bíblia, Deus fala de uma forma com você. Mas daqui a algum tempo você lê aquela mesma passagem, Deus fala de uma forma diferente, porque depende do seu estado emocional e do seu estado espiritual. Só que quanto mais sensibilidade espiritual você tem, os seus sentidos espirituais estão aguçados, você tem um entendimento ainda maior. Nós sabemos que a Bíblia ela tem 4 níveis de interpretação, que é o pardês. Hoje nós vamos falar sobre isso, que são níveis de interpretação. Você vai aprofundando dentro da revelação de uma mesma palavra. Então, ou seja, uma palavra, você consegue interpretar ela de 4 formas, segundo a palavra, segundo aquilo que a gente aprendeu. E aí, hoje, pela manhã, Deus começou a ministrar sobre essa passagem, e eu vou abrir aqui na minha Bíblia. Eu quero ler pelo menos alguns versículos com vocês. E lembrando, enquanto você abre aí, e lembrando que o jejum, ele é esse tempo de preparação. Ele é esse tempo que a gente fica mais sensível. Vocês devem estar percebendo isso nesses dias, né? Vocês devem estar. Às vezes nos primeiros dias a gente costuma ficar mais irritado, depois a gente parece que dá aquela. Parece que abaixa um pouco a adrenalina, a gente fica. Então a gente fica totalmente vulnerável. Então, isso tem a explicação física, né? Fisiológica, claro, porque o nosso corpo está desintoxicando. Muitas coisas estão acontecendo, então isso é natural. E também tem a questão espiritual. Só que, por outro lado, quando você está se limpando, os seus ouvidos espirituais estão sendo abertos, os seus olhos espirituais, né? Você vai começar a perceber coisas que antes parece que era normal.
mas agora parece que não. Eu até ia falar, não faz sentido, mas agora parece que vai começar a fazer mais sentido, entende? Então, o nosso discernimento, porque quando a gente tira o alimento natural, o espiritual sobressai. Então, você passa a ter um outro nível espiritual. Então, por isso que o jejum, o correto seria nós fazermos jejum toda Pelo semana, menos né? uma Pelo vez. menos uma vez por semana. Mas nesse período, ainda mais 12 De dias, preferência na terça-feira, fica a dica. sim, de preferência terça-feira. Nosso jejum aqui em casa é na Porque é o terça. dia duplamente abençoado, né? Sim. E aí, quando você entra nesse ciclo do jejum, então o seu corpo, ele se cala, mas o seu espírito começa a falar, Amém. começa a dominar, e você começa a ter percepções espirituais, direcionamentos. Muitos aqui já nos chamaram que estão tendo sonhos, né, que estão tendo revelações, que estão tendo visões. Isso é normal, isso é comum. Por quê? Porque você está dando lugar para isso nesse tempo. Então, que esse jejum desses 12 dias seja o início, né, do novo De uma tempo, prática de uma prática, de um hábito, constante. né, mesmo porque 12 aponta para governo. Porque Então, Jesus falou todos assim, ó, e não perguntou, não é a questão se vai ou não, é quando, né? Quando jejuardes. Ou seja, quando orardes. Então, o jejum e oração, tem que ele tem que fazer parte da nossa rotina. Então, você come, você bebe, você faz exercício físico, você trabalha. O jejum tem que entrar na sua agenda. E lembrando que não é só tirar o alimento, porque senão fica só Só uma dieta. dieta. Tem que orar. Você vai É orar, substituir. ler É Bíblia, assim, ó, como que eu costumo ensinar? Por exemplo, eu estou jejuando o café da manhã. Tá. No café da manhã, você gastava quanto tempo para o café da manhã? 15 minutos, 15 30. minutos, 30 minutos para organizar o café, tomar o café e tal. Então, esse tempo que você tirava do café da manhã, que você está jejuando, você vai pegar esse mesmo tempo, você vai ler a Bíblia, você vai orar e vai e colocar um louvor. Eu não estou almoçando. Qual que é o seu horário do almoço? Do meio-dia a uma. Então, nesse período, você vai orar, nesse período você vai ler a palavra, nesse período você vai colocar o louvor, porque você, ao invés de alimentar o corpo, você vai se alimentar o seu espírito. Porque se você não fazer essa substituição, fica apenas uma dieta. Exatamente. Tá bom? Então hoje, o tema dessa live, né? Aqui é quando o silêncio, a obediência e o som do céu derrubam as muralhas. A base que nós temos aqui hoje é o capítulo 6 de Josué. E eu vou ler para mim aqui, amor. Capítulo do versículo 15 até o 20, mais ou menos. Só Tá. para. Acho que podia ler tudo, né? Não, vai lendo. Tá. Eu te falo. No sétimo dia, os israelitas se levantaram ao amanhecer e marcharam em volta da cidade como tinham feito antes. Mas nesse dia, eles deram 7 voltas ao redor da cidade. E na sétima vez, quando os sacerdotes tocaram as trombetas, Josué disse a todos: gritem, o Senhor já lhes deu a vitória. Esta cidade é de vocês. A cidade e tudo que nela existe deverá ser considerado consagrado ao Senhor. Não. Por isso devem destruir tudo. Só a prostituta Raabe e aqueles que estiverem na casa dela não serão destruídos, porque ela escondeu os mensageiros que enviamos. Olha só. Lembrem-se, todo o restante deverá ser totalmente destruído. Não tirem nada da cidade, pois tudo está consagrado ao Senhor para a destruição. Se alguém tirar alguma coisa, trará a destruição e a desgraça para o acampamento de Israel. Também são sagrados e pertencem ao Senhor a prata, o ouro e os objetos de bronze e de ferro. Todas essas coisas deverão ser colocadas no tesouro do Senhor. Então os sacerdotes tocaram as trombetas, ao som das trombetas, o povo gritou com toda força e o muro caiu. O povo entrou na cidade e conquistou. Consagraram tudo. Até aí tá bom, tá bom. Amém. Tá bom. Se deixar a Natália ler a Bíblia inteira, ela gosta muito disso. Amém. E ela é muito poética, né? E eu fico aqui tentando me segurar, porque eu já quero ir para cima com tudo aqui. E a Natália toda, né? Não é bom que dá o equilíbrio, né? É assim. Gente, então vou começar a entender um pouco essa história, né? Entender um pouco daquilo que está escrito aqui, da revelação de Deus para nós nessa noite. Então, Jericó simboliza a primeira
grande resistência. A Jericó não era apenas uma cidade fortificada, ela representava o primeiro obstáculo após as promessas, a porta de entrada para a terra prometida e um sistema antigo, fechado e resistente. É isso que Jericó representava. O que significa? Que antes de Deus nos conduzir a grandes conquistas, ele confronta fortalezas iniciais que tentam nos intimidar. Então, Jericó simboliza aquilo que diz: você não vai avançar. Mas aí Deus diz: eu já te entreguei. Por quê? Porque a promessa, ela precede a batalha. Como diz lá em Êxodo, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Também lá em 2 Crônicas, que diz assim, ó, porque a batalha não é vossa, mas é de Deus. A estratégia que não faz sentido no natural, começa a fazer sentido para você quando você vê a vitória contra os inimigos. Gente, eu já estive lá em Jericó, em 2023. Quem estava aqui lá? Acho que a Moema que está aqui estava com a gente. A Moema, na verdade, não me desgrudou lá em Israel. Pô, onde você for, eu vou junto. Ah, mas eu vou sair, o povo vai dormir 10 horas da noite. Vambora. Eu vou sair de Uber, eu vou lá para o Muro das Lamentações, também vou. Aí eu vou dizer, não, também vou. Gente, eu vou falar, aproveitou a viagem. E nós tivemos lá e nós estamos programando uma caravana. Ia ser para maio agora, mas está muito em cima. Provavelmente vai ser para novembro ou começo do ano que vem. Nós já vamos criar um grupo. Gente, é incrível lá. E nós desejamos que você vai. Se você tem fé, você vai. deixa eu explicar o que é ir para Israel. Eu já falei para algumas pessoas. Ir para Israel não é uma decisão. Ah, eu vou. Ir para Israel é um convite. Você tem que ser convidado. Uma vez eu estava fazendo uma aula, uma pessoa que estava lá em Jerusalém, viu a minha live, viu a nossa live, ela desceu no Brasil, foi lá na nossa cidade, foi lá em casa, falou: Deus está te convidando para ir para Jerusalém. O Senhor mandou eu vir aqui te falar que você é convidado para ir lá. E ela me explicou sobre esse convite. Porque assim, você precisa ser convidado para entrar naquele lugar. Existe algo espiritual. Existe algo espiritual. Então eu já quero declarar para você que está aqui nessa aula. Eu libero esse convite sobre a sua vida. Eu declaro que você está convidado, convidada, e que as portas de Jerusalém, as portas de Israel, elas estão abertas para você em nome de Yeshua HaMashiach. E aí você fica perguntando assim, mas pastor, como que eu vou? Ah, isso é caro. Irmão, irmã, deixa eu te falar, não coloca o dinheiro ou não dá poder para o dinheiro para determinar o seu futuro. Porque quem controla o seu futuro, quem tem poder sobre a sua vida, é Deus. E se Deus abriu a porta para você, ele traz toda a provisão que você precisa. Porque, como diz naquela lição lá de Elias, todas as vezes que Deus dá uma direção, ele ordena a provisão. Então, creia, Deus coloca o recurso à mão. É só você falar assim, eu vou, Deus coloca o recurso à mão. Eu já vi vários testemunhos assim, de pessoas que não tinham condições de ir, e falou assim, eu vou, deu paz de fé, e vou te falar, e foi. Então, assim, sabe o que acontece na Bíblia? Na minha Bíblia é assim, ó, que eu aprendi. Tudo que acontece na vida de um homem pode acontecer na vida do outro. Porque não existe ninguém melhor do que ninguém. Por isso que nada é impossível. Tudo aquilo que você determinar no seu coração, você pode alcançar. Então depende do quê? De você acreditar. Hoje a live então, foi sobre vamos voltar aqui para Josué 6. Então Deus, ele não manda atacar. Deus, ele não manda escalar os muros ou sitiar aquela cidade. Ele dá uma ordem comum. Lembrando que Jericó, só para a gente entender, o povo estava no deserto durante 40 anos. Moisés morreu porque Moisés pecou e Deus tirou dele o direito de entrar na Terra Prometida. Tá vendo que pecado não é brincadeira. E tem gente que acha assim, uma vez salvo, para sempre salvo, então eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Toma cuidado. E aí Deus levanta. Quem que Deus levanta? O discípulo que era fiel. Gente, isso aqui é muito importante. Tudo aquilo, quando Deus coloca um líder espiritual sobre a sua vida, tudo aquilo que você faz para esse líder espiritual, em todos os sentidos, é aquilo que seus liderados vão fazer por você depois.
Tudo que você planta na vida do seu líder é aquilo que seus liderados vão plantar na sua vida. Então, se você honra, você recebe honra. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, assim, Josué era esse discípulo fiel. E ele foi escolhido para estar à frente do povo depois que Moisés morreu. Eles atravessam, então, o Jordão. E a primeira coisa que eles encontram ao entrar na Terra Prometida, falam, agora saindo do deserto, chegamos na Terra Prometida, eles encontram Jericó. Jericó era a cidade mais fortalecida daquela época. Não existia cidade nenhuma que estava preparada contra todos os exércitos, contra a guerra do que Jericó. Segundo a história, os muros de Jericó eram tão largos que um carro passava em cima do muro. Ou seja, era intransponível. Ninguém na história tinha conseguido atacar, invadir, conquistar e ter vitória sobre Jericó. E simplesmente é a primeira, se Deus manda eles atravessarem, bem no rumo de Jericó. Podia atravessar o Jordão em qualquer lugar, mas atravessa bem para chegar de cara para Jericó. Prova. Olha a prova, só para a gente entender o contexto. Eles estavam diante, talvez, da maior batalha da vida deles. E aí eles chegam lá, ao invés de Josué chamar o general e falar assim, como que nós vamos fazer? Não, sabe o que ele fez? Ele foi consultar a Deus. Ele foi orar. E aqui talvez seja essa a estratégia de Deus para nós. Nós não fazemos nada sem oração. Sem e aí ele oração. vai orar. E aí Deus dá uma direção para ele. E fala assim para ele, olha, durante 6 dias, você vai pegar a Arca da Aliança, você vai colocar à frente, por que a Arca da Aliança? Porque dentro da Arca da Aliança estava o maná, estava os 10 mandamentos, a tábua, e estava o cajado de Araão. Então, a palavra de Deus foi na frente. Olha a importância da gente andar numa direção baseado naquilo que está escrito. Andaram durante 6 dias, deram uma volta só, todo o povo em volta da cidade. No último dia, no 7º dia, Deus mandou eles darem 7 voltas. E aí, quando terminou de dar 7 voltas, Deus falou assim: agora vocês tocam o chofar. Aí eles tocaram o chofar. Pega o chofar ali para mim. Aí terminou de tocar o chofar. Fala, agora vocês vão dar um grito. Gente, vê se faz sentido um negócio desse. E aí eles dão um grito e os muros da cidade caem. Só que eles não caem para dentro, eles caem para fora. E fizeram uma rampa. Isso aqui que é o chofar, ó. Para você que nunca viu, isso aqui, quando fala de chofar na Bíblia, é esse instrumento aqui, ó. Quando fala de trombeta, é isso aqui, é um chifre. Tem ele pequenininho, eu tenho um pequeno ali, mas depois você pega. E eu tenho esse grande aqui. E eles chegaram diante do muro de Jericó e eles. Hã? Esse aqui é de carneiro, esse aqui é de carneiro e esse aqui é de antílope. E aí eles tocaram o chofar. Vou tocar aqui para você ver o som. Esse é o chofar. Para quem nunca ouviu, aí eles tocaram esse instrumento e deram um grito. E aí os muros caíram. Vê se faz sentido um negócio desse. Fala, E aí, eu você. quero fazer uma analogia com o nosso jejum. Talvez os nossos 6 primeiros dias, né? A gente estava, digamos assim, a gente estava ali andando em volta, mas tinha um propósito que era nós nos esvaziarmos. Porque pensa o coração daquele povo durante os 6 dias. Eu tenho certeza absoluta, né, que mesmo eles na obediência tiveram momentos que às vezes eles questionaram, falavam assim, Deus, mas não está fazendo sentido a gente estar andando aqui, né? E tinha que ser em silêncio. Então, assim, eles às vezes não murmuravam em voz audível, mas às vezes dentro do coração muitas coisas podem ter transbordado sentimentos, né? Só que ao mesmo tempo eles estavam o quê? Colocando para fora, né? Eles estavam entregando. Vocês perceberam que os primeiros dias do nosso jejum foi isso, né? A gente está se entregando, a gente está tá se esvaziando, né? A gente está identificando onde a gente estava falhando e a gente está realinhando a rota, né? Então eu creio que esse 7º dia, né? Como a gente falou hoje pela manhã e a partir de amanhã, que nós vamos entrar nesse segundo
digamos assim, segundo tempo, que é o tempo de alinhamento com propósito, identidade, enfim, vocês vão acompanhar. Então, eu creio que foi um tempo da gente dar as voltas para se esvaziar, Amém. né? Mas que algo aparentemente, mesmo sendo em silêncio, aparentemente, né, em silêncio, mas o céu já estava se movimentando, as coisas já estão acontecendo. Porque quando a gente gritar, quando a gente der Gente, o que grito, nós estamos falando aqui, já vão cair, a gente vai o que conquistar, nós estamos, vai para o novo nível. o que nós estamos falando aqui é de algo muito profético, porque o reino de Deus, ele não avança por força, mas ele avança por alinhamento espiritual. Exato. Aquilo que não faz sentido para a lógica humana, faz sentido no mundo espiritual. Testa o nosso nível de obediência e revela quem confia mais na voz de Deus do que a própria razão. Então, Exatamente. é isso que nós temos que entender e compreender. Isaías diz assim, ó, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Lá em Coríntios, 2 Coríntios, fala assim, ó, nós andamos por fé e não pela vista. Não é por aquilo que nós vemos, é por aquilo que nós acreditamos. Mas o crer tem a ver em ouvir a voz de Deus para aquilo que ele está nos direcionando. E o silêncio também é guerra. Durante 6 dias, o povo caminhou, eles viram as muralhas, eles foram provocados, mas eles não responderam. E aqui nós estamos falando de um silêncio profético. O silêncio aqui não é passividade, é maturidade espiritual. Tem hora que você tem que calar, tem hora que você tem que ficar quieto, mesmo diante dos seus inimigos, mesmo diante de uma afronta. Para quem já fez o Bereshit aqui, lá a gente dá um exemplo exatamente sobre isso, porque quando você entende da onde que está vindo a afronta, da onde que está vindo o dardo, da onde que está vindo o tiro, é muito mais fácil de você lutar. É muito melhor você ter esse discernimento espiritual. Então, nem toda a guerra você vence falando. Você vai vencer orando e jejuando. Nem toda afronta deve ser respondida. E nem todo ataque merece uma reação. Mesmo você estando certo. Mesmo você estando certo. Porque, você vai se calar. Porque geralmente você quer agir na justiça própria. Não, mas peraí, eu tô certo. Você quer se justificar. Você quer se justificar. Às vezes principalmente no marido e mulher. Sabe aquela história? Um começa, aí começa. De repente tá numa discussão, numa briga, não sabe nem da onde começou. Então, tipo assim, o que a Bíblia diz? A palavra branda desvia o furor. Eu acho melhor ficar até calado em certas situações. Então, assim, Eclesiastes 3 diz assim, ó, há tempo para todas as coisas. Há tempo até de estar calado. Gente, é bíblico. E então, quando a gente cala, Deus fala. Calma que nós vamos chegar lá. Quando a gente cala, Deus fala. O silêncio, ele, nesse caso aqui, foi uma arma espiritual. Por quê? Isaías, no sossego e na confiança, Deus diz que está a nossa força. Provérbios diz assim, ó, o prudente guarda o silêncio, o prudente guarda o silêncio. E aí nós continuamos aqui. Aí nós temos no contexto, então, o silêncio. Nós temos no contexto a arca que estava no centro, né? Que a presença de Deus, porque a arca ela simboliza presença de Deus, ela simboliza a aliança e ela simboliza a autoridade divina. E aqui nós temos um princípio que quando a presença de Deus vai à frente, as muralhas caem, o povo não se perde e nós temos uma vitória completa, porque não foi a multidão que venceu Jericó, é a presença de Deus no centro do processo que deu a vitória para eles. Sim. Como diz lá em Êxodo, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Se o Senhor não estiver por nós, como que nós vamos agir? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque nós entendemos que na presença do Senhor, que a presença dele que traz a plenitude de alegria. E aí nós chegamos no 7º dia, nós temos não só a plenitude da alegria, mas nós temos a manifestação. Por quê? Porque o número 7, que é o 7º dia, 7 voltas, fala de plenitude, fala de conclusão, fala de governo divino. No 7º dia, o silêncio se transformou em clamor, a espera se transformou em manifestação, e aquilo que era invisível pela fé se torna agora um resultado visível.
caiu. Aí vem o som do shofar, Amém. liberando alinhamento espiritual, um Amém. decreto celestial, uma quebra de ciclos antigos. As Amém. muralhas caem sozinhas. Vocês Amém. percebem? Ninguém empurrou, ninguém tocou, ninguém colocou a mão. É Deus quem derrubou as muralhas. Amém. Amém. Não precisou fazer nada. Por isso que a palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei. Amém. É clamar ao Senhor, é orar ao Senhor. Aí o som da trombeta veio, o povo gritou, o muro caiu. Aí as muralhas caem para fora, formando uma rampa estrategicamente para o povo já entrar. Deus, olha só que poderoso Nem que é precisou isso. construir uma Gente, ponte. olha que poderoso que é isso. Deus não apenas remove o obstáculo, ele transforma o obstáculo em um caminho para a vitória. Aquilo que antes impedia, agora está sustentando, agora servia, agora cooperava para o bem deles. Aquilo que impedia, cooperava. Vocês estão entendendo essa palavra profética, aquilo que Deus está ministrando para nós nessa noite? Que aquilo que era impossível se torna a passagem, a porta de entrada para a sua promessa. Por isso que Deus ele fala: ó, preparai um caminho no deserto. Como que você prepara um caminho no deserto? Um caminho no ermo? Porque Deus é com você. Sim. Como diz em Apocalipse: eis que eu ponho diante de ti uma porta aberta. Deus não colocou uma porta fechada, ele colocou uma porta aberta diante de você. Entenda o que significa, porque Jericó, ele representa crenças limitantes. Jericó, ele representa ciclos que se repetem nas suas emoções, nos seus hábitos, no seu comportamento. Jericó representa resistências familiares. Ele representa travas emocionais, travas espirituais, sistemas que parecem inabaláveis. Mas vai cair em nome de Jesus. Mas, Está caindo. mas, existe um Deus. Sim. E Deus está te dizendo aqui nessa noite: permaneça obediente, guarde o seu coração, confie na estratégia do céu, porque no tempo certo, diz o Senhor, eu mesmo derrubo. Amém. Você só precisa acreditar. Por isso que em 1 Coríntios 15 diz assim, ó, sede firmes e inabaláveis. Essa é uma palavra que Deus me deu, eu compartilho com vocês. Vá e seja inabalável, Amém. porque maior é o que está em vós Amém. do que aquele que está no mundo. Amém. Eu creio. Maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Amém. Amém. Rabaxandarabas. Amém. Rekanama suri cantaraba xandaraba. Xarabalabalabalabala xúrias. Remanama suri cantaraba xanderemanama so. Eu não sei você aí, mas eu estou sentindo uma presença muito forte de Deus aqui. Essa palavra, eu acredito que ela realmente ela veio do céu para nós nesse dia. Existem fortalezas na sua vida Amém. que precisam ser derrubadas. Sim. Existem fortalezas no seu casamento, na sua família, Sim. nas suas finanças, que precisam ser destruídas. Saúde. Existem fortalezas de maldições familiares que precisam ser destruídas. Sim. Existem fortalezas na sua saúde que precisa cair por terra. Não dá mais para você ficar preso e presa nessas fortalezas. Essas fortalezas, Deus ele quer derrubar hoje na sua vida. Chegou o tempo, chegou a hora. Não dá mais para continuar do mesmo jeito, todos os dias a mesma coisa. Os mesmos problemas, do mesmo jeito, você ora, as coisas não acontecem. Você pede, parece que Deus não te ouve. As coisas parece que não mudam, parece que você não está vivendo aquilo que você está. Deus, você clama, você pede, você busca. E as coisas não estão acontecendo. Por quê? Porque os muros ainda não caíram, mas hoje eles vão cair. Amém. Nós já demos as 6 Esses voltas. muros que têm impedido você de entrar na terra prometida, eles vão cair. Amém. Chegou o tempo de você viver a promessa de Deus para a sua vida. Chega de deserto,
Chega de escassez espiritual, chega de escassez emocional, Sim. chega de escassez financeira. Eu não sei qual que é a escassez que você está vivendo. Muitas vezes você se sente só, longe de Deus, longe das pessoas, abandonada. Mas se eu te falar, Deus, ele nunca te abandonou, Deus, ele nunca te deixou, ele sempre esteve contigo em todo o tempo, em todos os lugares, mesmo sem você perceber e sentir. Ele está aí agora, o Espírito Santo está aí agora, ministrando no seu coração. Cura, libertação, transformação. Você não está nesse propósito de jejum à toa. Deus está te preparando para algo muito maior e muito melhor do que aquilo que você imaginou. Porque a palavra de Deus diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que eu estou pensando, sentindo, imaginando, querendo, desejando. O que Deus tem para você é muito maior do que os seus planos. Sim. Os planos dele são maiores. Eu creio. Rabachanda, 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 rabachandarás. Amém. Remanama suri canta, rabachanda, rabachanda, remanama sou. Remanama suri canta, rabachandarás. Eu declaro em nome de Jesus que as muralhas que pareciam intransponíveis cairão sem que você precise tocá-las. Amém. Remanama suri canta, rabachandarás. Amém. Aquilo que por anos resistiu à sua oração, ao seu esforço, à sua espera, cairá em um único dia de alinhamento com o céu, e eu declaro e profetizo sobre a sua vida esse alinhamento dos céus, que aquilo que foi construído para te impedir será usado por Deus como um caminho para te promover. O obstáculo, ele não será apenas removido, ele será transformado em testemunho para a glória de Deus. Por isso eu declaro que esses ciclos antigos, ciclo de desonra na sua casa, na sua família, padrões repetitivos, resistências hereditárias que têm vindo dos seus antepassados, o som do céu já foi liberado, o som do shofar já foi liberado, e aquilo que estava travado no mundo espiritual começa agora a se manifestar no mundo natural. Amém. Você não avançará pela força do seu braço, nem pela pressa da sua alma, mas pelo alinhamento do teu espírito com o Espírito Santo de Deus. Amém. Enquanto você obedece, eu pelejo, diz o Senhor. Enquanto você obedece, eu pelejo por você, diz o Senhor. Enquanto você permanece em silêncio diante das afrontas, eu libero sentenças ao seu favor no tribunal dos céus, porque nenhuma muralha permanecerá de pé quando a minha presença estiver no centro do seu coração, no centro da sua vida. Nenhuma oposição resistirá ao decreto que sai da minha boca, diz o Senhor. Abaixandarás. Portas se abrirão onde havia só muros. Prepare-se, porque você entrará em territórios que pareciam fechados há gerações. E o Senhor te diz nessa noite: avance sem medo, avance sem negociar princípios, avance sem olhar para trás. A promessa é sua, o tempo chegou, aleluia. A terra prometida já foi entregue nas suas mãos, meu filho, minha filha. Amém. 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 Eis que eu te tomo pela tua mão direita e eu te conduzo e te digo: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Não temas, Moema, Hebe, Rose, Luzinete, não temas.
Não temas, Maria Cláudia, Eliane, não temas, Sônia. Não temas, Sandra, Kátia, Mari, Carla, Ediana, não temas. Não temas, não temas. Tiago, Catiúcia, Ana Paula, Cláudia, Bianca, Renata, não temas, não temas, Lígia, não temas, Renata, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, Maria Colimão, Miguel, não temas, Musaia, todo mundo que está aqui nessa live hoje, entenda e compreenda que chegou a hora dos muros caírem, a maior resistência da sua vida vai cair por terra agora. Porque Deus te chama para entrar nessa terra prometida, nessa terra que manda leite e mel, nessa terra que é sua por direito e por herança. É sua herança. Eu declaro sobre a sua vida maturidade espiritual, crescimento espiritual e exponencial para você alcançar, para você tomar posse, para você usufruir da herança que Deus já preparou para você, para que você governe juntamente com Ele nesse tempo, nesse ano de 2026, dentro de 5.786. Sim. Em nome de Yeshua, Hamashia. Amém. Arabaxando, Eu arabaxando, creio, eu arabaxando, recebo. arabaxando, aras. Rimanama suri cantaraba xanderi, manama suri cantaraba xandaras. Posso falar? Pode falar. Amém. O interessante é que esse Arabaxando, capítulo, arabaxando, ele arabaxando. termina no versículo, né, 27, mas eu vou ler o 26, porque enquanto o Kleber estava orando, Deus falou algo forte ao meu coração. Nesse momento, Josué lançou a seguinte maldição: que o Senhor amaldiçoe quem tentar reconstruir a cidade de Jericó, e que morra o primeiro filho de quem colocar os alicerces, e que morra o filho mais novo de quem restaurar as suas portas. Eu quero declarar em nome de Cristo Jesus que o inimigo ele vai tentar reconstruir Jericó dentro de você. Mas ele já está amaldiçoado pelo nome de Jesus, pelo nome de Yeshua HaMashiach. Ele já está derrotado, porque o Senhor já deixou essa palavra para nós. Então, todo Aleluia. aquele que tentar levantar muros contra a sua vida, contra a sua saúde, contra as suas finanças, contra o seu casamento, os seus relacionamentos, seu ministério, seja qual área for, em nome de Jesus já está amaldiçoado, não vai prosperar, não vai prevalecer, porque o Senhor falou que o Senhor amaldiçoe quem tentar reconstruir esses muros, né, em você ou em volta de você para te impedir, né, de crescer na presença do Senhor. Porque o versículo final é o mais lindo e poderoso, porque aqui vai mostrar o nosso Pai e com quem nós estamos. Porque ele falou assim, ó, o Senhor esteve com Josué e ele ficou conhecido em toda aquela terra. Em nome de Jesus, o Senhor, assim como foi com Josué, ele é com você. Amém. Você está indo em nome do Senhor, porque uma vez que a gente se alinha, uma vez que a gente se conecta, uma vez que a gente volta aos princípios, a gente retorna, né? Faz a nossa techuvá, a gente entra no caminho da palavra, a gente vive a verdade de Deus, a gente obedece, a gente procura fazer aquilo que é reto diante do Senhor. Amém. Uma vez que isso acontece, Ele está conosco, Ele caminha conosco, Ele nos honra e o nosso nome vai ser conhecido, e mais do que nessa terra, vai ser conhecido no céu. Nós seremos daqueles, né, que o Senhor Jesus vai olhar e falar assim: pode entrar, eu te conheço. Mas para isso a gente tem que se alinhar, a gente tem que se posicionar e a gente tem que obedecer todos os dias das nossas vidas. Amém. Às vezes pode parecer desafiador, a gente não gosta de usar a palavra difícil, né? Pode parecer desafiador, mas vale a pena. Saibam que vale a pena. Glória a Com o Deus. Senhor sempre vale a pena. Tem alguém aqui que quer falar alguma coisa? Tem alguém aqui que quer compartilhar alguma experiência? Deus falou com você? Você quer compartilhar? Fazer alguma pergunta? Faz um movimentinho aí que eu abro seu microfone. E Amém. aí você fala, levanta a mão aí.
Olha aqui, amor, Amém. levanta a mão que eu vou te dar a oportunidade para você dar um testemunho. No chat eu quero. Ou chama aí no chat aí, escreve aí, eu quero que eu abro o seu microfone. Dá um sinal aí de vida. Senão eu vou escolher alguém para falar. Não, brincadeira, não saia da sala. Fica aí, fica aí, fica aí. Pressão. Mas, É livre, e espontânea vontade, não é pressão, não. mas glória a Deus. Glória a Deus. Que a palavra foi boa e vai gerar frutos para a glória de Deus. Nenhuma E pergunta, nenhuma dúvida sobre jejum, sobre nada que vocês estão ouvindo. Que esses discípulos são bem nota 1000. nota 1000. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar firmes então no propósito. Gente, Ó, a Mari pôs ali. Mari, você quer falar, Mari? tá, vou abrir a Mari aqui. Eu Mari. vou abrir antes da Mari. A Ivy colocou, estou impactada. Acho que tá todo mundo, né? Eu tô no céu ainda. Voltando para Deixa eu achar a Mari aqui. Gente, de eu abrir a Mari, deixa eu falar um negócio para vocês. Nós vamos fazer no final de janeiro ou começo de fevereiro o Bereshit online. E vai ser desse jeito aqui. Só que assim, não é para muita gente, é, porque é ministração. quem já fez Quem sabe, já fez sabe. grupo pequeno. Só que assim, é algo que vai destravar todas as bênçãos da sua vida. Aí você vai falar assim, pastor, eu já fiz uma vez, eu posso fazer de novo? Eu te incentivo a fazer mais de uma vez. Porque cada vez que você vai fazer, você vai estar com um estado emocional, um estado espiritual diferente, e você vai ter uma experiência diferente. E outra coisa, E esse vai ser diferente. pelas experiências do grupo, que cada vez que você faz é um grupo diferente. E aí, cada grupo, Deus derrama algo diferente naquele grupo. É uma cura específica para aquele grupo. Aquela- E aí nós temos vários testemunhos de cura, de libertação, de milagre. Fora que você descobre a sua identidade espiritual, Seu sua conotação nome. espiritual e muitas outras coisas, tá? Amém. Então eu vou abrir aqui para a Mari falar seu testemunho. Ativa o som aí, Mari. Aperta aí no microfone, no seu. Vê se deu. Eu? Deu? Eu? Paz, Deu? tudo bem? Tudo, e Sa- você? Saudade de vocês. Não, é Bem, rapidinho. Eu cheguei a testemunhar lá no grupo. Não é a primeira vez que eu faço jejum com vocês, né? Já tem um tempinho bom. E o inimigo sempre tenta me derrubar fisicamente, porque ele sabe da fraqueza que eu tinha com relação à saúde e as questões, né, familiares, emocionais. E a Nath falando em uma das lives na questão do primeiro e do segundo dia. E aí eu passei o Natal e o Réveillon de cama, né? Sem saber o que eu tinha, o que eu tenho. Hoje eu ainda fiz uma ressonância, ainda não sei o que que é. Uma dor de cabeça sem explicação. E aí eu pensei, ai, mais uma vez eu vou começar um propósito sem conseguir fazer o jejum, porque eu tô passando mal. Como é que eu vou ficar sem comer, tomando esse monte de remédio? E aí a Nath comentando que o primeiro dia seria difícil, que o segundo dia seria também, mas que no terceiro dia a gente ia firmar. Pois no terceiro dia eu consegui levantar e consegui. Fiz o primeiro e o segundo, capengando, mas fiz, né, o jejum. E no terceiro dia eu consegui ele ficar de pé e fazer realmente. Não estou fazendo os períodos completos, mas eu estou fazendo, né, em um maior tempo. E agora hoje eu estou mais forte, né, do que eu estava quando eu comecei. Então, amém. eu Glória a queria Deus. que nem começou e eu já Amém. tinha desse baque, né? Mas eu me posicionei que eu falei, não vou ficar sem, não vou ficar de fora, eu vou fazer, mesmo que Amém. esteja doendo, chorando. E eu ia de madrugada, não tô conseguindo dormir direito, eu tô tomando medicação para dormir, acordando de madrugada para orar. E aí mesmo assim eu falei, vou fazer, e diabo, você vai Amém. ficar envergonhado e eu vou levantar. Mesmo se eu não der conta, eu vou capengando, mas eu vou. E aí eu tô firme Amém. no propósito. O Senhor é sua força, amiga. É isso aí. Amém. Amém. Eu até quero aproveitar. Obrigada, amiga, pelo testemunho. O Senhor vai honrar, né? Com certeza. Quando a gente se posiciona ali, né? Ele honra. Eu quero até aproveitar e comentar isso com vocês, né? Porque algumas pessoas nos chamaram. Eu tinha conversado com a Mari, né? A Mari tinha compartilhado já.
E às vezes algumas pessoas comentam isso, né? Elas começam o jejum e aí no meio do caminho acontece alguma coisa e aí fica aquela dúvida, e agora? Eu perdi tudo, Eu né? quebrei o jejum. Esqueci, quebrei o jejum, ou então senti uma fraqueza, comi algo e aí invalidou tudo. Não, Não, não invalida o aquilo que você propósito é fez. 12 dias. Exatamente. E aí você tem que lembrar que o Senhor não quer sacrifício humano, né? Ele não quer que você morra. Então, quando a gente orienta, fala, ó, você faz o jejum, mas se acontecer alguma coisa, se alimente, faça as suas orações Às vezes acontece um imprevisto, uma viagem, uma coisa, e um evento. exatamente. Eu dei o exemplo da live até da Lela, né, que tinha um evento familiar, e ela falou: "Ó, eu vou trocar meu horário." Eu falei: Amém. O importante é você fazer, faça suas orações. Eu, particularmente, vocês sabem da minha questão de saúde que eu tive, né, agora, nesses dias, e nós começamos o jejum na quarta, né, na terça noite. Terça-noite. E chegou na sexta, eu passei mal. E aí eu já entrei em contato, né, com o doutor Bruno, conversei, ele falou: "Olha, não faça." Mas aí Não faz não faz total. total. Ao invés de você comer uma vez por dia, Tenta comer tenta duas. comer duas. Não faz 24 horas direto. Isso. E aí Diminui o tempo e tá tudo certo. e tá tudo certo. Aí eu tive que dividir a minha refeição, né? Então, fazendo duas porções. Então, assim, você. Porque Deus, ele sabe do seu coração. Ele não quer que você morra, entende? É claro que a gente tem que dar uma. Como é que fala? Eu não posso ser por qualquer motivo. Tipo assim, sentir uma fomezinha, vou Vou lá. lá e como. Não, porque fome a gente vai sentir toda hora, né? Tem que ter um motivo. Mas se você conseguir, vai rompendo. Às vezes você cada dia aumenta 1 hora, né? Jejum. Então hoje você fez 6 horas, amanhã você faz 7, depois você faz 8. Até se E até habituar. se habituar. Daqui a pouco vai ser uma rotina que você vai conseguir fazer tranquilamente. Mas o importante é não desistir e lembrar, porque às vezes acontece isso, né? Esse peso na consciência. Nossa, eu quebrei o jejum. Nossa, eu vou ter que comer. Agora eu perdi tudo. Não. Não. Não, o Senhor, ele é bom, né? A sua misericórdia dura para sempre. Ele sabe do Não nosso se coração e da culpe, nossa não se sinceridade. puna. Se você quebrou, ou se aconteceu alguma coisa, começa de novo, né? Levanta de novo e vamos embora. Ainda tem uma jornada, mas não desista, porque às vezes o inimigo ele usa isso na nossa cabeça para a gente desistir, falar, eu vou deixar. Por isso que às vezes a gente vê muita Um desistência, né? tropeço não Mas quer dizer que você caiu. exatamente, Foi só um tropecinho, entendeu? tá? E bora e caminhar de novo, né? Certo? Mais alguém? Alguém, alguma pergunta? Entra aí no chat aí. Gente, aproveitem. É, Aproveita. então, eu tô achando bom que eu tô vendo assim, um tanto de gente nova. No entanto, eu tava com saudade, um tanto Mãe e de filho gente. aqui, ó. Olha, Só não tá aparecendo o nome. é, Escreve aí no chat aí. G. Acho que é Qual mãe que é o nome de Lia. vocês? É Clica mãe, aí no chat aí, escreve o nome. bem-vindas. Ó, Fabiana e Sheila, eu. A Sheila, é a Sheila, é a Sheila. Cadê você, Sheila? Você quer falar, Sheila? Peraí, cadê ela? Não sei cadê ela. Fabiana e Sheila. Vê se acha aí. Não te achei, amiga, aqui. Espera aí. Joiara e Raisla. Ah, mãe Bem-vindas. e É filha. mãe e filha. É. Deus abençoe Bem-vindas. vocês. Bem-vindas, Deixa eu querida. achar quem que eu tenho que achar aqui. A Sheila. Amém. A Maria. Isso, Maria. Bom descanso para você. Obrigada por ter permanecido. A Maria, a gente está lá na Inglaterra e ficou aqui até o fim. Então, bom descanso. Amanhã tem live, né? 7h. Pronto, pode falar, Sheila. Amém. Olá, boa noite. Então, Amiga. eu queria testemunhar, né, em Cadê? Deixa eu achar. relação... Tá dando para ouvir? Sim. Tá dando para ouvir? Tá travando. Eu queria Tá. testemunhar que eu fiz o Berechite com você, e da última vez eu lembro que o pastor orou por mim, e uma das minhas grandes dificuldades na área financeira, eu já estava desempregada já tinha um tempo, e para honra e glória do Senhor, eu estou trabalhando home office, em casa, e assim, é um trabalho assim que realmente foi do Senhor. Eu oro o tempo todo, louvor o tempo todo. Então, assim, sabe, realmente a gente tem que ter, né, fé, perseverança. Eu já fiz vários jejuns com vocês, junto com vocês.
Mas esse é que eu tô conseguindo fazer melhor. Porque, tipo assim, antes eu Amém. fazia, eu ficava um dia, já começava a dar fraqueza, mal-estar, aí tinha que comer. Agora esse não, esse eu tô fazendo uma refeição só por dia. E assim, Uhum. tenho buscado mais e tenho ouvido mais do Senhor também, tenho estado mais sensível a Ele nesses dias. Então, assim, tá sendo uma bênção. Assim, Amém. inexplicável. Glória a Inexplicável. Deus. Glória a Gente, é assim, ó, Deus. igual a Sheila falou, Isso. é um passo de cada vez. Então, por exemplo, tem gente, olha, igual a gente fala às vezes das festas bíblicas, né? Você nunca celebrou, a gente está ensinando. Um dia você vai aprender, um dia você vai fazer do jeito que, com os recursos que você tiver. Não existe um peso, onde há o Espírito de Deus, a liberdade. Então, nós temos essa liberdade de poder agir, de poder caminhar na presença de um Deus que é um Pai e ele nos entende como filhos. Então, essa leveza de poder é igual uma criança quando começa a andar, ela dá os passinhos, cai, levanta de novo e vai, até ela aprender, ela vai se Você vai guiando. desenvolvendo, você vai guiando, você vai direcionando. Daqui a pouco ela está andando, daqui a pouco ela está correndo, daqui a pouco ela está andando de bicicleta. Então, é muito lindo ver os testemunhos, principalmente da Sheila, do marido dela, do Fabiano, o tanto que eles têm crescido espiritualmente, o tanto que eles têm testemunhos para dar, todas as vezes que a gente conversa, sempre tem alguma coisa para contar, algo que Deus falou, é muito bom. Mas vou falar a verdade, tem testemunho quase todo dia para dar, mas está todo dia na live, quando tem aula está aqui, quando tem propósito, participa de propósito. É porque você anda na direção, né? E aí, Deus Coisas honra. Porque acontecem. quando você vai dando esses passos de fé na direção do alto, e principalmente quando é uma direção profética, gente, não tem como dar errado. Se é a O que palavra, diz em segunda Crônicas 20:20? Crede no Senhor vosso Deus e habitareis seguros. Ou seja, crendo em Deus me traz segurança. bem, Crede nos profetas e prosperareis. Você quer prosperar? Você precisa de uma liberação profética sobre a sua vida, uma palavra profética. só Quando a crer. gente vem aqui com uma palavra profética, com uma oração Uma profética, direção. é para trazer liberação sobre a sua vida, é um destravar de bênçãos. Amém. Obrigado, Sheila. Obrigada, amiga. E a Rosana escreveu aqui, ó, amando fazer as festas bíblicas, né? Quantas bênçãos. Eu até quero Eu aproveitar, acho foi que ótimo falar sobre isso. a Ediane e a Carlinha balançaram a mão, vocês querem falar? Ou você estava falando tchau? Ah, Ah, as duas, não. era tchau. Tá. Eu quero aproveitar e falar algo com vocês. Muita gente está perguntando sobre o Shabat, porque eu fiz aquela live em dezembro, só que aí com a programação, né, com o jejum, aí eu dei a pausa, mas eu não esqueci, né? Eu consegui, a gente está terminando, está até finalizando, na verdade, porque nós fizemos umas modificações para Eu poder vou liberar para correr. você, Luzinete. Nós vamos dar Depois a Hebe. para vocês para poder fazer o Shabat. Nós vamos. Lembra que eu falei, ó, vou entregar as orações, entregar um roteiro Deixa eu falar uma prático. coisa. Então, só concluir aqui, amor. Vai, É porque pega água o lá que para que mim. veio no nosso coração? Isso, bebe uma água, amor, bebe água. O que que veio no nosso coração? Nós queremos, aliás, nós queremos não. Para quem não conhece a gente, para quem já conhece, eu vou repetir. Para quem não conhece, vai aprender, vai entender. O nosso chamado é para levar você para a palavra Os de uma princípios. forma, para os princípios, né? Bereshit. Para o Bereshit. Bereshit significa princípio, né? A gênese, a origem. Isso a gente faz há mais de 20 anos. Não é à toa que a gente tem uma escola de princípios, né? A gente tem o Bereshit, que é a imersão. Tudo isso vai levar vocês de volta à origem. E nós ensinamos, a gente tem esse dom, né, que Deus nos deu, de levar de uma maneira leve, de uma maneira fácil, esses princípios da palavra, você retornar às origens através da palavra de Deus de uma maneira. Às vezes a gente fala simplificado, não é que a gente diminuiu a essência, mas a gente facilitou o entendimento, Por certo? quê? Porque às vezes as pessoas elas têm uma barreira, ou às vezes elas acham assim, nossa, é tão difícil, eu não vou fazer. E aquela live, por exemplo, do Shabat, Hoje, quem assistiu a live do Shabat vai lembrar. E porque muitas mensagens chegaram até nós depois daquela live, falando assim: meu Deus, eu achava que era outra coisa e o, eu nunca fazia. E agora, com esse entendimento, ficou fácil, leve, e eu vou fazer. inclusive, até o Thiago me chamou hoje. É, é,
Ele veio aqui em casa esses dias, nós fizemos um shabat, ele veio com a Catiúcia. Ah, eu quero fazer aqui em casa. Tem um tutorial, porque eu fui na internet, o negócio é muito ortodoxo. O É, duro é da é um monte de coisa, um monte de ritual, um monte de coisa. Não, se eu for fazer de jeito aqui, eu nem faço. Tipo assim, né, Thiago? Não dou nem conta, né? Nós um dia pensamos Aí, assim. e aí um dia, gente, nós também éramos assim. Só que assim, nós temos que entender assim, ó, o que que está escrito e o que que é tradição humana. A maioria dos ritos judaicos fazem parte da tradição. Por isso que Jesus ele confrontava os fariseus. Por quê? Porque os fariseus eles elevaram a tradição ao nível da palavra. Jesus ele cumpriu 100% da palavra, mas ele confrontava a tradição. Por isso que tem gente que fala, mas Jesus não cumpriu o sábado. Ele cumpriu sim. Então, assim, só para a gente entender que não tem nada a ver com judaísmo, com judaizante, com judaico. O sábado foi estabelecido por Deus no Éden para a humanidade. É o dia do descanso, é o dia de conexão com Deus. É o dia. Gente, sabe aquele versículo que fala assim, ó? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, e eu entrarei e sairei com ele, sabe qual que é o dia? É o sábado. Esse versículo, esse versículo é para o sábado. O sábado é o dia que Yeshua bate na sua porta. Por isso que a palavra Shabat significa Shin, significa, fala, o garfo, comer, refeição, a casa e a cruz. Que é Jesus. Ou seja, é o momento de comunhão que você vai ter com a sua família. E Jesus vindo na sua casa para comer. Então, na sexta-feira, a gente tem um jantar aqui, em família, traz convidados, lê a Bíblia, faz uma cerimônia. No sábado de manhã, a gente acorda. Cerimônia? Cerimônia é uma palavra. Aí fica conversando em comunhão, pergunta, tira dúvida. Às vezes não vem ninguém, só tá eu, a Natália e o Gabriel. A gente vai jogar um dominó. Olha para vocês verem. Senta aqui, vai jogar dominó, gente. Pelo amor, vai rir. E fica jogando até 11 horas da noite. E brincando e tal. Isso é o nosso Shabat. No sábado de manhã, nós vamos estudar a Bíblia. Por que nós vamos estudar a Bíblia no sábado de manhã? Porque o sábado é o dia de maior conexão espiritual da semana. É o dia que os céus estão abertos. Se você pegar o Novo Testamento, a maioria das curas de Jesus foi no sábado. Então, o sábado é esse dia de conexão. Mas eu acostumei no domingo, mas eu sei, mas o domingo não é o dia. O domingo é uma invenção da Igreja Católica. Se você é católico, não estou falando mal da sua igreja, mas é uma invenção do sistema romano, católico romano. Então, assim, só para incluir, então. Deixa eu falar, Tá, calma. Tem gente que quer ficar lá assim, ó. Então, o sábado é esse dia de conexão, de família. O sábado, por isso que nós enviamos para vocês o estudo bíblico, a Paraxá, que é as porções semanais para você ler no sábado. E aí você pode estender um pouquinho o estudo. Às vezes senta eu, a Natália e o Gabriel aqui, o Gabriel começa a perguntar, às vezes o Rafael vem com a Ruth, aí pergunta, mas pai, o que significa? Da onde tem isso? E aí você começa a aprofundar, o que você vê, já passou 2, 3 horas. Sim. Aí depois que vai ter um almoço em família, depois nós vamos ter um tempo de descanso ou de lazer, às vezes nós vamos passear. A gente vai às vezes no cinema. A gente ama, vai num shopping, vai num parque. Tá vendo? E aí no final da noite a gente faz a Havdalah, que é a separação do sábado. É uma oração separando o santo do profano. Esse é o sábado. Não precisa colocar Kipá, não precisa colocar talite, não precisa colocar camisa de manga comprida, não precisa colocar então, aquela sensação, não posso fazer nada. Não precisa ir numa sinagoga. Você pode fazer tudo. Porque qual que é a mentira? Deixa eu te falar qual que é a mentira. Sabe o que eu escutei muito, né? Quando a gente pregava Jesus, na minha época de conversão, quando eu era adolescente, porque eu fui para a igreja com 14 anos de idade. Na idade de 16, 17 anos, que eu comecei a pregar, aí os meninos falavam assim para mim, você acha que eu vou para a igreja? Eu vou para a igreja, eu não posso fazer mais nada. Acabou minha vida. Aí eu falava para eles, aí você está errado. Agora que você pode tudo.
Porque agora você tem um discernimento, você tem o Espírito Santo. Você Onde tem o escolhe. Espírito Santo a liberdade, você vai ter um entendimento ainda maior e vai saber fazer as escolhas. Porque agora você acha que você está fazendo tudo, mas na verdade você não está fazendo tudo. Você está preso em pequenas coisas que te satisfazem. O Shabat é a mesma coisa. Existe uma mentira. Ah, mas será que é certo? Será que eu posso? Ah, mas eu sou Não pode cristão, fazer nada. porque agora não tem lei, porque agora é graça, porque Jesus já veio. Gente, é tanta mentira que a religiosidade coloca dentro da nossa É um cabeça. peso. É um peso tão grande que você fala assim: eu não vou dar Não vou conta, nem eu fazer, não vou nem fazer. entende? Sendo que, se você não sabe, agora eu vou te dar uma palavra profética. A terra está arrendada para o homem para 6.000 anos. Deus criou tudo em 6 dias, colocou o homem para governar, 6 dias da criação. O 7º dia é o Shabat, é o dia do descanso. Quando Jesus deu a parábola daquele senhor que deixou a terra para arrendar, o filho veio, eles mataram para tomar posse da terra. O senhor depois vai vir com castigo. O que significa? Que a terra tem prazo de validade a 6.000 anos. Por isso que um dia é igual a 1.000 anos 1.000 anos, e 1.000 anos igual a 6 dias. um dia. Nós estamos no ano de 5.980, eu não vou nem falar o exato, 80 alguma coisa. Aliás, 80 não, Porque a gente 90 e alguma coisa. tinha 5.786. Normal, mas perderam-se Mas 215 anos, mais ou menos. Então, nós estamos chegando quase nos 6.000 anos. Quando chegar nesses 6.000 anos, aproximadamente, ou passar um pouquinho, porque ninguém sabe o Exato. dia e a hora, mas nós sabemos o tempo e a estação. É diferente. E o tempo e a estação estão Jesus vai mudando. voltar. Jesus. Quando ele voltar, vai ser o milênio sabático. Vai ser o milênio do descanso. Nesse milênio, Jesus vai estabelecer o Shabat em toda a terra. Ele vai estabelecer os mandamentos em toda a terra. Ele vai governar a terra inteira. E a instituição, né? A instituição não. O sistema todo vai ser governado pela Bíblia. Só que não é por aquilo que está escrito no Novo Testamento. Vai ser governado por aquilo que está escrito nos 5 primeiros livros da Bíblia. Na Torá. Porque só o Gênesis, se você não sabe, ele já é uma mini Bíblia. Se você entender o Gênesis, você entende a Bíblia inteira. Tem tudo em Gênesis. Nós vamos até lançar um curso, mas daqui um mês, 40 dias talvez, Escrevendo ainda. os códigos de Gênesis. Você vai aprender Gênesis e você vai aprender a Bíblia inteira. Na verdade, são os princípios. Né? Os códigos, os princípios de Gênesis. Mas tá, vou deixar vocês falar. Vou abrir o microfone para a Luziné, depois para a Hebe. Só concluindo, então, que você me interrompeu. Ô, amor, me perdoa, Eu te perdoo. Vai. Então, deixa eu terminar de falar. Se eu não terminar de falar. Então, nós não esquecemos, eu fiz aquela live do Shabat, e nós vamos fazer de cada festa, né? As pessoas que estão aqui conosco já há algum tempo, a gente tem comemorado, tem celebrado, né? E tem sido bênção. Eu creio que Deus, o que está fazendo na vida de vocês, né? Eu estou vendo aqui minhas amigas, né? De Uberlândia, que a gente já comemorava desde lá. As amigas daqui agora, que já têm comemorado, e Deus tem feito grandes coisas, porque a gente tem celebrado, a gente tem sido fiel, a gente tem ensinado, mas a gente tem ensinado de uma maneira leve, né? Que, igual eu falo, é de uma maneira simplificada, mas sem perder a essência, entende? Que é o mais importante. Exatamente. Então, nós vamos entregar isso para vocês, podem ficar tranquilos. Deixa passar esse jejum aí, nós vamos como começar. Diz o Thiago, me manda o tutorial, né? Vai mandar o tutorial para vocês. E o mais importante, a gente tem muito isso no nosso coração, que é o princípio lá da mulher do azeite. O que você tem na sua mão hoje que você pode começar? É isso que Deus vai usar para multiplicar, para aperfeiçoar, e cada ano, cada Shabat, cada vez vai ficando melhor. Amém. Entende? Então é só você começar. Quando você dá o primeiro passo, o Senhor abre as portas. Então é essa alegria que a gente tem de ensinar vocês e trazer vocês para cumprirem esses mandamentos. Amém. Amém, amém. Luzinete, aperta aí para o seu microfoninho para você falar. Para ativar. No seu telefone aí tem um microfone embaixo. Vê Viu se você aí? consegue. Tem um símbolozinho aí de um microfone. Deixa eu te mostrar, quer ver? Ai, cadê? Acho que eu não consigo ver aqui. Só você clicar nele. Pronto? Pronto. Consegui?
Antes, Conseguiu, tá. pode falar. Então, eu quero desejar boa noite a todos. Quero fazer Amém. um momento de gratidão, que Deus, não sei como vocês apareceu ali no meu Instagram, e acho que foi 2 dias antes de começar o jejum. Então eu falei, não, eu vou romper. Deus tocou no meu coração, falei, eu vou ver esse casal, vou assistir. Comecei a ver o material de vocês no Instagram e a Natália falando, esse jeito simples, esse jeito leve de explicar as coisas, foi o que mais me chamou a atenção. E Amém. tem mais ou menos um ano que Deus está me chamando para para os princípios, né? Eu não entendo muito direito, tenho pouco conhecimento, mas assim, o que Deus já edificou minha vida através desse jejum que eu não conseguia romper. Eu fazia jejum de 16, 17 horas, nunca consegui fazer um de 24 horas, eu achei que eu não ia ser capaz. E como as irmãs também falou, até o terceiro dia estava assim. Foi com a palavra da irmã Natália também que eu falei, não, que ela falou, não vai parar, você conseguir, depois do terceiro dia vai se tornar mais leve, e eu peguei nessa palavra porque já estava a ponto de falar, não vou dar conta, não vou dar Glória a conta, Deus. mas através da palavra dela, Amém. Deus me deu força e eu consegui romper. Então, eu quero Amém. agradecer a Deus pela vida de vocês, que Deus guarda, que Deus proteja, que Deus Amém. livra vocês de todo mal, de toda língua de acusação, que as portas do inferno não vai prevalecer sobre você, sobre o seu ministério, sobre cada família que está aqui. Ontem Amém. estava ali no grupo, na live, acho que foi na oração de manhã, teve uma irmã pedindo oração pelo filhinho dela, que precisava fazer uma cirurgia, e assim, não só vocês que estão orando por nós, mas eu tenho certeza que cada um que entrou nesse propósito, a gente está cobrindo vocês, casal de Amém. pastores, de oração, e as Glória a nossas Deus. orações por cada um também, para Deus fortalecer cada um de vocês. Então, Amém. assim, é motivo de gratidão a Deus. Eu pedi para vocês mandar para achar, mas eu não consegui entender ainda como se lê. Estou nós vamos fazer meia uma aula. perdida, Nós vamos assim. explicar depois melhor. Vamos fazer. Então, Se querem saber, esse é o e eu ano. Uhum. E eu tenho um cuidado assim, porque eu tenho uma igreja física, eu participo do ministério aqui na minha cidade, estou falando de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, eu tenho minha igreja física onde eu congrego, só que não tem esse ensinamento, é uma ou duas pessoas que a gente vê que tem a mente voltada para o princípio, para a palavra de Deus, para cumprir o sábado, mas não tem, ela não tem esse princípio, aí eu fico meio com receio de desonrar os meus líderes, a igreja onde eu congrego, não sei qual que eu estou, vou assim mais devagar por causa dessa parte, Ó, para não... irmã, Confrontar. irmã, é assim, ó, a revelação, a salvação é, é individual. Então, Sim. assim, ó, as coisas primeiro acontecem na nossa vida, dentro da nossa casa. Sim. Então, assim, Uhum. você pode fazer e cumprir Fica em aquilo que paz. Deus está mandando você fazer sem preocupação nenhuma. Porque Deus ele está acima de igreja, Deus ele está acima de religião, Uhum. ele está acima de todas as Amém, coisas. Se é uma direção amém. de Deus, se é o Espírito Santo que está falando com você, que a Bíblia fala assim, ó, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, se Deus está te dando uma direção de Deus, baseado naquilo que está escrito, na palavra deles, e você está vendo ali, não é ninguém que está te falando, é o Espírito Santo, Deus só está confirmando através de outras pessoas, você não está desonrando a sua igreja, você não está Uhum. desonrando os irmãos. Não, você prefere agradar o irmão ou agradar a Deus? Você A prefere Deus, com de certeza. aparência ou sinceridade diante de Deus? Então, Deus ele não vai Sincero. cobrar de você, é de você. O dia que você estiver lá diante dele no tribunal, ele não vai perguntar qual igreja que você era, quem que eram os irmãos, ele não vai Uhum. perguntar nada disso. Ele é Uhum. você e ele. Você vai responder pela sua vida, pelas suas atitudes, pelas suas palavras. Então, E Deus vai te dar sabedoria. seja sincera diante de Deus,
E aquilo que Deus está mandando você fazer, faça. Como nós falamos hoje, você não precisa falar nada para ninguém. Você só faz aquilo que Deus faz, fica na sua aí e faz aquilo que Deus, porque E, Deus, ele te revelou e ele mostrou para você. e se for da vontade do Senhor, se esse é o plano, o propósito, ele vai te usar para despertar outras vidas. Mas vai ser com sabedoria, vai ser no Na tempo hora dele, na certa. hora certa. Amém. Obrigado por Uhum. compartilhar. Amém. Deus te abençoe. Ai, disse que travou. Fica firme aí, Ah, voltou, que voltou. Deus está Amém. cuidando de Eu só cada queria detalhe. falar também agora que o irmão ministrando, irmão, eu senti a presença muito forte de Deus na hora que o irmão começou a falar da palavra. Eu senti a presença muito forte de Deus, que eu só chorava e recebia. Parece que Deus estava falando só comigo, era aquilo que Deus tinha para o meu coração, que eu estou buscando de Deus. Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês e que Amém. Deus Amém. Glória a abençoe Deus. cada um. Gratidão Amém. por Glória vocês. a Deus. Amém. A Amém. Glória a Ivana Deus. até escreveu: Bem-vindo, irmão, novo de Obrigado. Deus para esse Amém. tempo. Obrigado. Deus abençoe, E que viu? a Amém. gente ensina Amém. os verdadeiros fundamentos da palavra. Amém. Amém. Agora eu vou liberar para a Eve. Obrigado, Luiz. Deus Amém. abençoe. Deus Amém. abençoe. Que bom, né? Saber que É, Deus realmente está falando, está ministrando. Eu sei que Deus falou no coração, se não de todos, de quase de todos. no meu falou. No meu falou demais. Fala, Hebe. Olá, tudo bem? Ai, amiga. Tudo, e você? Tudo bem também. Bom, eu esqueci tudo que eu ia falar, mas eu vou falar o que vem no meu coração, que passou muito tempo. Primeiro eu vou falar sobre o Shabat, que o Shabat era uma dúvida muito grande que eu tinha, né? E agora eu tô fazendo, o Kleber me deu um tutorial com os dias, gravadinho, tudo que eu tinha que fazer, e eu tô assim, me sentindo muito bem. E muitas pessoas já me conhecem aqui, né? E cada ano, assim, quando eu comecei a conhecer os princípios, eu decidi viver por princípios. E cada ano é incrível, assim, sabe? Como a mudança, o crescimento, você sente uma evolução espiritual mesmo, né? Então, eu agradeço só por estar participando. Esse jejum, esse propósito, para mim, por incrível que pareça, está sendo muito leve, sabe? Eu não imaginei que fosse ser tão leve assim. Mas porque eu tô fazendo direitinho todas as minhas refeições, eu tô orando, tô lendo a Bíblia, sabe? Tô fazendo escutando louvor. Então, eu acho que está sendo o mais leve de todos os que eu fiz até hoje. Está Glória sendo a Deus. muito bom, glória a Deus. E, e é isso, eu acho que essa evolução, assim, que, bom, todo mundo sabe, que desde quando eu tô com os 3 anos, né? Mais ou Uhum. menos, eu sou outra pessoa. Vou fazer 3 anos. Eu sou Ó, outra a pessoa. Hebe falou um negócio, gente, é uma evolução, né? Igual eu atendi um casal essa semana, e ele falou assim: olha, eu entendi sobre o Shabat, que a gente tem que guardar, tem que descansar, mas eu preciso trabalhar, eu tenho meus compromissos. Eu falei, tá tudo certo, pode trabalhar. Ele falou, mas eu estou trabalhando, eu estou conectado, eu estou orando, eu estou Eu tô louvando, pondo um porque eu louvor. entendi que esse dia é o dia que eu tenho que estar mais É, conectado. Ele falou, até eu ter condições de não precisar trabalhar mais e descansar 100%. Gente, está tudo certo. É Eu sobre isso que trabalho nós estamos falando. Sabe, tem gente que precisa trabalhar sábado de manhã, que tem empresa, tem gente que, enfim, tem várias situações. Eu acho que cada caso é um caso. Por isso que a gente não pode pegar, porque senão nós vamos sair de uma caixinha, entrar dentro de outra a gente caixinha. sempre fala isso A para gente sempre vocês. fala isso para A vocês. gente não quer tirar vocês De do uma sistema caixinha e colocar e dentro de outra colocar em caixinha e outra, falar, porque vai se é tornar esse peso. padrãozinho, esse modelo aqui. É, Não, nós temos que ter liberdade no Senhor para fazer de coração, é, dentro das nossas possibilidades, capacidades, sim, limitações, e tá tudo certo, porque no fundo, no sim, fundo, Deus está vendo a intenção do nosso coração de fazer aquilo que é certo, daquilo que vai agradar o sim. coração de Deus, e é isso que conta, Sim. E né? eu até dei o exemplo na live Ah, essa semana, eu vou falar da não, Carlinha não, não, não vai falar Maria. da Carlinha, não. Nós estamos falando com a Hebe ainda. Pera aí. Espera. Nós estamos falando com a Hebe. Depois você vai na Carla. A Hebe está aqui, ó, com Eu o tenho que microfone obedecer, aberto. então, Vi. Não, Aí, eu ô, Hebe, falei, uma coisa continua. que me incomoda, uma coisa que me incomodava é que eu trabalho no sábado, e eu falava, Aí, gente, ó. isso me pega muito. E aí, quando você vai entendendo o princípio, aí você fala, ah, não, então tá tudo bem, né? Isso, assim, cada Shabat agora que eu tô, né, que eu tô cumprindo, cada sexta à noite e sábado, eu levo um pouquinho mais o nível, sabe? Então, assim, Exatamente. tá sendo muito bom, assim, pra mim. Cada Porque sábado é eu uma me incomodava. conexão.
É porque assim, ó, imagina que assim, ó, cada sábado Deus tem um presente para te entregar. Deus tem algo novo para você receber. E E é um e processo. por muitos anos a gente desperdiçou esse tempo tão precioso que é essa conexão espiritual desse dia. Hoje a gente entendendo, a gente se conectando, isso traz crescimento espiritual. Não, isso traz tanto benefício que quem soubesse, a gente ia levar mais a sério isso. Mas igual eu te falei, gente, é só começar, Deus vai te honrar dentro das suas possibilidades. A Hebe, assim, a Hebe é incrível o testemunho dela. Pena que ela não fala muito, mas a gente pegar a Hebe, o que ela era, e o que ela se tornou, aquilo que ela tem se tornado, a vida dela, a casa dela, a família dela, o trabalho dela, tudo aquilo que Tudo, Deus tem feito na vida tudo. espiritual, emocional, em todas as áreas, os apontamentos, os direcionamentos. E assim, é incrível, né? Ver esse crescimento espiritual na sua vida e a experiência que você está tendo, e você é merecedora, tá? É porque Deus continue Amém. te Não, abençoando. tem aquele, amém. Tem aqueles altos e baixos, né? Que a gente, lógico, tem desafios todos Todos os Todos. dias. têm. E Não aí, o tem, que não que eu tem, faço? né? Ai, mas o que que eu faço? Eu olho o meu nomezinho lá, como que Deus me vê, né? Que é Amém. companheira fiel, brilhante em batalhas. Eu falo, então, meu filho, eu sou fiel aqui, eu Isso vou brilhar na mesmo. batalha Qual que que é, é. repete aí o seu nome. Ó, a Hebe fez o Bereshit, qual que é seu nome? Como Deus te chama? Companheira fiel, brilhante em batalhas. Meu Deus. Deus. Até Não tem arrepiei. nem jeito de dar errado. Como que vai dar errado? Meu Deus Como do céu. te chama, mulher? Olha a identidade da Hebe. Pergunta. Por isso que é minha amiga. Porque a gente sempre. Gente, é assim, ó, é uma batalha de identidade. Lá no Éden, Lúcifer ele roubou a identidade de Adão e Eva. E junto com a identidade, ele roubou a autoridade. Por isso que ele governa sobre a terra e o mundo joga sobre o maligno. Na tentação de Jesus, lá depois dos 40 dias, ele quis roubar de novo a identidade de Jesus. Por isso que ele começa assim: mas se tu és o filho de Deus, ou seja, era uma batalha sobre identidade. Porque se ele rouba a sua identidade, ele rouba toda a sua autoridade. E aí ele toma posse daquilo que é seu por direito. Por isso que tem muita gente que vive passando por dificuldade, porque no fundo, no fundo, ele ou perdeu a identidade ou a identidade foi roubada. E o Sim. Bereshit é exatamente isso, é restaurar a sua identidade, Ó, ou devolver essa identidade que foi roubada. a Ana Paula colocou o meu Obrigado, Hebe. Beijo. Com vocês. sonho, que é isso, Bereshit, e colocou o dela é amorosa, graciosa. Amiga, e você é exatamente isso. Você é o amor de Deus nessa terra, né? A graça dele. Meu Deus do céu. Olha, Maria Cláudia, ela é liberta, restaurada e amada. Meu Deus do céu. Tá vendo? Quem não sabe o seu nome espiritual, o meu eu já falei para vocês, né? Presente Aquela alegre tem de vários. Deus. Aquela não fala Presente tudo. alegre de Deus, aquela que carrega a verdade. E o seu? Fala, O fala. meu eu vou falar só no Bereshit. Eu Mas vou sei. entregar aqui. Tem gente que O sabe meu tem que aqui. dar um testemunho poderoso. Então, quando a gente sabe a nossa Ó, identidade, a gente não perde o nosso valor, a gente não sai do nosso propósito, a gente flui na deixa eu explicar um presença. negócio para vocês. Eu fico aqui até Imagina. meia-noite se precisar. Porque eu amo fazer o que eu estou fazendo. Ministrar, orar, dar palavra, ouvir testemunho, liberar a palavra. Então, assim, eu não tenho pressa para essas coisas. A única coisa que eu não tenho pressa é para isso. Isso para nós é prazeroso poder compartilhar das coisas de Deus. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Porque. Deixa eu terminar de falar, que eu ia falar da Carlinha. Ai, vai, É que eu ia falar. A Carla também tem um vai. exemplo, né, sobre isso. Ela começou a fazer os Shabats, ela começou a cumprir as festas, ela começou a fazer e Deus foi abrindo as portas, né? Até o lugar que ela trabalha, né, Carla? O lugar que ela trabalha, A tudo, Carla é um exemplo ela é de fidelidade, de temor de Deus de e honra, de mulher que cumpre princípios. sim. E aí Deus Ela é fiel no pouco e Deus está colocando ela sobre o muito. E Deus tem feito grandes coisas na vida dela, a ponto de colocar ela num trabalho, gente. Vê se isso não é de Deus. Deus colocou ela num lugar para ela trabalhar, que ela pode pôr o louvor na altura, ela pode ler a palavra o dia inteiro se ela quiser, ela pode orar, levantar os braços. Gente, vê se não é Deus. Tá Deus vendo? até muda o seu Você, ambiente para você adorar, é só você querer. Deus, ele move os céus, ser né? fiel, né? Ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Essa é a palavra. Eu ainda nem te belisquei, nem te apertei. Verdade.
Mas agora, gente, a gente está... Amém. Amanhã tem live, 7, 7. Vocês não... É para não dar tempo mesmo, você já entendeu, né? É agora à noite, amanhã 7, 7, a mensagem no grupo. É para não. Ah, vocês não sonham com o Kleber falando? Tem gente que me manda mensagem, fala assim: nossa, eu ouvi a sua voz falando para mim umas coisas. Parece que o Kleber estava do meu lado conversando comigo. Era ele que Não estava. faz Não isso. faz e não peca, não vai para não faz desse jeito. É assim, é porque o anjo que anda junto com você, às vezes você não entende a voz dele. Aí ele usa uma voz que você conhece para você entender que é Deus que está falando com você. Tádio, tá? É sério. É, né? Não, é verdade, tá? Isso aqui é muito espiritual. A gente fala sobre Uma isso. hora a gente fala sobre isso. Então, que vocês ouçam a voz do Espírito Santo, ainda que seja parecida com a do Kleber ou com a minha. Do anjo, Mas do anjo. vocês ouçam a Do voz anjo. do Senhor, Deixa, do anjo. deixa eu ensinar isso aqui, porque senão você vai ficar confuso. Presta atenção. Tem duas vozes que a gente ouve no mundo espiritual. Quando é uma voz interna dentro de você, agora eu tô falando. Tá. Quando tá vendo como é que é, né? Você que é casado, você tenta fazer as coisas, sua esposa toda hora dá aquela atravessada, né? Eu sei como é que é. Ó, Depois eu quero não, chega, já falou muito hoje. Tá Ó, bom. quando é uma voz interna, é o Espírito Santo falando. Quando é uma voz externa, é o anjo que fala. É o anjo que está com você. Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que os temem e o livra. Nós somos acompanhados 24 horas por dia por um anjo, tá? E quando é uma voz externa, audível, eu já escutei. Parece que alguém te chamou. Eu já escutei, eu já falei com um anjo. Um anjo já apareceu para mim, materializou para mim, igual materializou para Abraão. Sabe lá, quando Abraão estava na tenda e apareceu 3 homens, que na verdade eram 3 anjos, que 2 foi para Sodoma e Gomorra e um ficou conversando com Abraão? Um anjo já veio conversar comigo, pessoalmente, materializou. Mas é outra Isso é outra uma live. hora eu explico para vocês sobre isso. E você também pode só ouvir a voz externa, que essa é a voz externa, é a voz desse anjo. Parece que você ouviu alguém te chamar. Alguém te falar, alguém falar alguma coisa. Não tem Não tem ninguém. ninguém, mas essa é a voz do anjo. E a voz dentro de você, aquela voz que você escuta no seu íntimo, é a voz do Espírito Santo. São as duas vozes que nós ouvimos. Amém. Agora, tem uma terceira voz, que é a voz de Deus. A voz de Deus, ela é ouvida quando você abre a Bíblia, porque a Bíblia é a boca de Deus. Amém. Outra hora a gente faz esse estudo para aprofundar mais. Amém. Deus abençoe vocês. Obrigado por estarem aqui. Amanhã. Jejum. Vocês vão dormir e já vai acordar com a gente aí, né? Daqui a pouco, 7, 7, já tem uma palavra poderosa para liberar no 8º dia de jejum. Amanhã, 8 novos começos. Que Deus abençoe vocês. Os propósitos aí, viu? Grandioso. Deus abençoe vocês. Obrigado. Se preparem para o Berechite. Beijo. Vai ser muito especial. Beijos. Até amanhã.